pessoal. Então, hoje a gente está numa companhia muito ilustre, né, do sociólogo Michel Foucault, um dos mais importantes autores da contemporaneidade, um pensador brilhante. E seguindo o nosso planejamento, né, de entrada na sociologia contemporânea, depois de ver alguns autores clássicos, chegamos na contemporaneidade na companhia do Michel Foucault. E aí algumas fotos dele, né, para a gente conhecer um pouquinho quem foi, fisicamente falando, né? E essa aqui é a primeira grande pergunta da obra do Foucault, né? Ele que foi um filósofo, um sociólogo francês muito atuante, que acreditava que a sociologia não tem que ser meramente acadêmica, que ela precisa estar na sociedade, no social mesmo. Foi um intelectual bastante engajado, né? Lutou ao lado das mulheres no movimento feminista, lutou junto com o movimento gay, ia para as ruas para contestar contra o governo Charles de Gaulle, um governo bastante autoritário na França. Então, um intelectual bastante engajado, que não ficou restrito, né, à sala da universidade, ao laboratório de pesquisa universitário, né, que acreditava que a sociologia precisa estar dentro da sociedade, né, da sociedade civil mesmo. E ele vai perguntar o que estamos fazendo de nós mesmos, né? Essa pergunta ela é meio retórica, mas é uma pergunta importante, porque é uma pergunta reflexiva, né? Na verdade, Foucault está dizendo assim, olha, aonde a gente vai chegar com essa sociedade? Aonde a gente vai chegar com esses mecanismos de controle, de punição, com esse avanço tecnológico desenfreado, né? Então, para situar um pouquinho o pensamento do Michel Foucault, a gente tem aqui, ó, que ele nasceu lá em 1926, na França, né? Faleceu em 84, faleceu precocemente, vítima de uma contaminação pelo vírus da AIDS e acabou morrendo. Foi uma perda muito grande para as ciências humanas em geral. Ele era filho de médicos, pertencia a uma classe média parisiense, uma classe média francesa. A gente tem relatos pelas biografias que tinham problemas de relação com o pai, né? Mas foi um intelectual muito brilhante, né? E aí estudou psicologia, estudou filosofia, estudou sociologia, foi professor na Argélia, então ele conhece um pouco a realidade de um país pobre, colonizado, africano, foi professor também no leste europeu, na Polônia, um dos mais importantes e conceituados membros, né, da sociologia francesa, escreveu em importantes revistas e tudo mais, estudou muita coisa, estudou o campo prisional, fez alguns estudos na área de educação, não necessariamente muito focados, mas estudou a violência e o poder no sentido bem estrito sensu, né? O pensamento do Foucault é um pensamento que a gente chama de pós-metafísico, né? Ou seja, um pensamento que não está muito preocupado com a origem do ser, com a questão de onde viemos e para onde vamos, né? Na verdade, está preocupado com que sociedade é essa que nós estamos construindo. É uma sociologia da prática, ele está muito voltado para entender o que está acontecendo na realidade, né? A obra é muito grande, muito extensa, um tanto quanto fragmentada, tem coisas que ele começou e não terminou de escrever, né? Mas nos ajuda a entender os nossos grandes dilemas contemporâneos, né? É uma obra bastante historicista. O Foucault ele gostava muito de trazer a história, de contextualizar a história, os acontecimentos, de tentar compreender o que determinou determinado discurso, qual é a emergência de determinado acontecimento, né? Então, o Foucault ele é um autor que nos convida a fazer sempre uma arqueologia das coisas, né? Buscar a origem, o porquê, e também uma genealogia, né? A entender o processo de construção
dos acontecimentos sociais. Foi um autor muito crítico, muito crítico, bastante polêmico, né? Não minimizava polêmicas, gostava de um debate, ia para cima. E a gente usa o pensamento do Foucault na sociologia principalmente para problematizar, principalmente para pensar que sociedade é essa que nós vivemos, o que nós estamos fazendo com nós mesmos, né? Com a nossa individualidade, com a nossa identidade, com a nossa subjetividade. Essa é a grande ideia. E aí a gente divide o pensamento do Foucault em 3 grandes momentos, porque ele foi um autor que escreveu tanto, que produziu tanto, que foi tão complexo, que a divisão do pensamento dele nos ajuda, né? O primeiro Foucault, que é um Foucault jovem, um Foucault que está iniciando seus estudos sobre a sociedade, sobre a filosofia, sobre a história. É um Foucault que vai defender o método arqueológico, né? Que é aquele método de pesquisar buscando a origem, escavando, como um arqueólogo faz. Escava sem saber se vai encontrar alguma coisa, mas acreditando que pode encontrar, né? Esse Foucault é um Foucault do ser-saber. É um Foucault que está estudando o conhecimento, que está estudando o conhecimento enquanto uma necessidade humana, que está defendendo que nós somos sujeitos de conhecimento, que nós precisamos conhecer. E a grande pergunta desse primeiro Foucault é: o que eu posso conhecer? O que eu posso saber? Então ele faz uma sociologia do conhecimento, problematiza o processo cognitivo, os nossos processos de aprendizado, de conhecer o mundo que nos cerca. O segundo Foucault é o Foucault da genealogia, que é diferente da arqueologia. O Foucault da genealogia é um Foucault que está muito preocupado com o processo. Ele quer entender a origem, né? Ele está na arqueologia, mas ele, além da origem, ele busca uma genealogia, ele busca o processo de construção, né? As causas que levaram a determinados acontecimentos e que vão levar a outros acontecimentos. O conhecimento, então, se transforma do ser saber para o ser poder. Aqui começam os estudos do poder, os estudos relacionados à ideia do que o indivíduo pode fazer. Ele já sabe como que o indivíduo conhece. Agora que esse conhecimento já foi consolidado, o que se pode fazer com esse conhecimento, né? Nesse Foucault a gente vai ter a ideia do conhecimento como um instrumento de poder. Quem tem conhecimento na sociedade tem poder, manda, determina. E esse Foucault, ele problematiza o conceito de poder. Ele problematiza a ideia de poder e violência, poder e status, poder contemporâneo, poder macro, poder micro. E o último Foucault é o Foucault que está preocupado com a ética, com a ação, né? O Foucault que vai estudar o ser consigo, que vai estudar esse indivíduo que age e o que ele pensa das suas próprias ações. Esse Foucault é o Foucault que vai se indagar: quem sou eu? E a partir da resposta de quem sou eu, quem eu posso ser? E aí é a grande problemática do Foucault: como que a gente chegou a esse estágio civilizacional? Como que nos tornamos essa sociedade que nós somos? Nesse terceiro Foucault, a gente vai ter muitas pesquisas sobre a subjetividade, sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre os problemas contemporâneos, né? Dentro da obra de Foucault é fundamental entender o conceito de sujeito. Para o Foucault, a ideia de sujeito é uma ideia importante, né? Porque o sujeito ele é sempre autor e cúmplice dos acontecimentos da história. Então ele vai dizer que meu objetivo não foi analisar o fenômeno do poder, mas foi criar uma história dos diferentes modos pelos quais, na nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos. O que significa se tornar sujeito? Para o Foucault tem uma espécie de divisão. O humano, ele não necessariamente é sujeito. O humano só passa a ser sujeito quando ele tem algum direito, quando ele se
entende como alguém digno de direitos, quando ele se entende como alguém digno de ser feliz, a felicidade como um direito, né? Quando ele se entende como alguém que existe e que age, e que as suas ações transformam a sociedade onde ele sobrevive. Então, Foucault vai dizer que o sujeito é um sujeito de práticas, é um sujeito da ação, é um sujeito que vai agir, que age sobre si, que age sobre os outros, né? Quando age sobre si é a sujeição, quando age sobre os outros exerce dominação, e quando age de si para si mesmo é um sujeito subjetivado, da subjetivação. Esse Foucault é um Foucault que está preocupado com como que na contemporaneidade os indivíduos se sujeitam a determinadas práticas, a determinados acontecimentos, se inferiorizam, se colocam como servos, subservientes, e como que isso afeta a subjetividade, ou seja, como que isso afeta a identidade desse indivíduo, né? O Foucault vai fazer todas essas análises pensando no conceito de saber, que é o conceito de conhecimento, e no conceito de poder. E aí ele volta à pergunta, né? O que estamos fazendo de nós mesmos, né? Que sociedade é essa que estamos construindo? Que sujeito é esse que estamos nos tornando? Cada vez mais individualista, cada vez mais egocêntrico, cada vez menos empático, cada vez mais nihilista, narcísico, né? Ele vai questionar muito essa subjetividade contemporânea, né? Essa subjetividade que está o tempo todo em transformação pelos processos da globalização, do avanço tecnológico, das relações sociais, mas que, apesar de estar transformando as identidades, transformando os valores e transformando as formas de se representar, é uma subjetividade ainda bastante perdida, né? Bastante desintegrada, que não sabe muito bem o que fazer da sua própria vida, né? E aí, os livros principais. O primeiro Foucault, as principais obras são O Nascimento da Clínica, onde Foucault vai estudar a questão da loucura, do tratamento daqueles que eram considerados loucos. As Palavras e as Coisas é um texto mais filosófico, e a Arqueologia do Saber, essa necessidade de estudar o ser-saber. O sujeito precisa entender o seu processo de conhecimento. O segundo Foucault é um Foucault mais famoso aqui no Brasil. Esse é o que a gente mais estuda, né? Mais estudado pela sociologia e pela filosofia brasileira. É o Foucault do Vigiar e Punir, obra que está sempre caindo no Enem, obra muito importante. É o Foucault onde o Foucault vai analisar o processo de história da punição, de história das práticas penais, história do direito de punir, de vigiar, de controlar. É um dos livros mais importantes do Foucault, tá bom? Nesse momento também ele vai escrever sobre a questão dos prazeres. E o terceiro Foucault é o Foucault que escreve... Na verdade, o segundo Foucault escreve sobre os prazeres na história da sexualidade. Esse HS significa História da Sexualidade. É uma obra muito grandiosa e ele demora bastante para escrever, né? A História da Sexualidade sobre os prazeres ele escreve em 76, e a continuação, A História da Sexualidade, A Vontade de Saber e o Cuidado de Si, em 84. Né? Aqui isso virou um volume no Brasil, e aqui esse aqui virou o primeiro volume. Né? Dentro desse momento, o Foucault ele está o tempo todo na sua obra, né? Passando pelo conceito de conhecimento, pelo conceito de poder e fundamentalmente pelo conceito de subjetividade, né? E aí aqui, só a título de conhecimento, né, são os vários cursos que ele deu, né, os vários textos que ele escreveu,
como que o Foucault estava muito preocupado com a questão do poder, do discurso, do conhecimento, né? E aí a gente entra no aspecto mais importante da aula, que é o conceito de poder. Para o Foucault, ele não está preocupado em compreender o poder no sentido mais tradicional, né? Da ideia de dominação. Diferente da maioria das correntes filosóficas que estudam o poder, ele tá tentando trazer algo diferente do estudo para o poder, né? Então, não é só o poder enquanto uma ação sobre os outros. Não é só o poder enquanto uma forma de dominação. Ele não está preocupado com o poder apenas no sentido de um comportamento, né? A grande questão do poder é o poder em exercício, é o poder enquanto prática. E aí o Foucault vai dizer que toda relação entre indivíduos, toda relação entre sujeitos é uma relação de poder. Então ele vai trazer para a gente a existência de um poder microfísico, de um poder que a gente quase não enxerga, de um poder que permeia as nossas relações, né? E aí ele vai dizer que o poder não necessariamente é violento, mas a violência, para se estabelecer, precisa do poder. Então eu posso ter poder e não necessariamente agir com violência, mas toda vez que eu ajo com violência, eu me coloco num lugar de poder. Ele vai dizer também que quanto menos visível é o poder, mais poderoso é a sua capacidade de coação, a sua capacidade punitiva. Então o Foucault está preocupado com o que ele vai chamar de poder invisível, poder sutil, poder subliminar, poder microfísico, né? E ele vai tentar explicar para a gente que poder é esse através do conceito de disciplina, biopoder e governamentabilidade. Dentro dessa perspectiva do pensamento do Foucault, a gente vai ter então que o poder é impossível de ser localizado numa instituição, mesmo no Estado. Ele vai dizer que essa perspectiva de poder é muito equivocada. O poder, ele não é... Quando você acha que encontrou o poder, ele já se transformou em outra coisa, né? Então é como se ele escapulisse, assim, da mão. Para o Foucault também, o poder não é uma propriedade. Eu tenho poder e não vou deixar de ter nunca mais. O poder é sempre uma ação, é sempre uma estratégia, é sempre um caminho, ação enquanto caminho para alcançar algo determinado, né? O poder é positivo quando ele não produz a violência, quando ele produz autoridade, legitimidade, aí ele é positivo. E o poder é irracional, é negativo quando ele se transforma em formas de violência, segundo Foucault. Ele vai estabelecer para a gente uma relação entre o saber e o poder, que está na obra Vigiar e Punir. Essa citação é dele. Não há relação de poder sem a constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder. Então ele está querendo dizer que o saber e o poder são instâncias que não se separam. Na sociedade contemporânea, o indivíduo que sabe, que tem conhecimento, que domina determinado campo de saber, é um indivíduo poderoso. E o indivíduo poderoso, que tem determinado poder, domina determinado campo de saber. Então, o saber, o conhecimento, né, lá da filosofia, o logos, significa poder. Mas, da mesma forma, né, o poder, no sentido do domínio, também significa conhecimento. Então, essa relação é uma relação de imbricação. E aí o Foucault ele faz uma análise histórica no Vigiar e Punir do poder soberano, né, que vai durar lá no Antigo Regime, na Idade Média e início da Idade Moderna, poder do rei, sistema absolutista,
que perdura durante o final da Idade Média e durante toda a modernidade. A ideia de que todo criminoso é um pequeno regicida, é uma praga, é um verme, né? Esse poder soberano, a punição é sempre uma vingança, é sempre a reparação de algo que provocou dor, né? Mas sempre como vingança. Houve a visibilidade do corpo do rei e dos que sofrem a ação do seu poder. Então o rei está sempre aparecendo como alguém que está vigiando e controlando. As punições eram em praças públicas expostas. Por quê? Para serem pedagógicas, para mostrar para a sociedade o que vai acontecer caso aqueles atos se repitam. Então eram esquartejamentos, apedrejamentos, fogueira, tudo em praça pública. O rei, ele não tinha muito domínio, o poder soberano do rei não alcançava muito, né, em todos os lugares. Ele era um poder que escapava e acabava que quem tomava conta dessa instância de poder era a Igreja Católica e não necessariamente o rei. Muito custoso esse poder, né, custoso no sentido financeiro, e a partir do processo de formação das cidades, esse poder foi ficando cada vez mais dificultado por conta do tamanho das cidades, do crescimento populacional, da complexidade das relações. Nesse sentido, o Foucault vai dizer que esse poder do soberano vai se transformar num poder disciplinar. Quando que isso acontece? Quando a gente tem a crise do Estado absolutista, né? Quando a gente tem a reforma protestante, que vai lutar por um Estado laico, por um Estado afastado da religião, e quando a gente tem, a partir do século XVII, a Revolução Científica, do Galileu, do Copérnico, né? Essa revolução científica vai trazer uma nova visão de sociedade, mais racional, menos religiosa, né? Gradativamente, aquele poder do rei, aquele poder soberano, né, que era o representante de Deus na terra, que eu tenho que obedecer porque o rei que é o melhor para mim e tal, vai se transformar num poder disciplinar. O que é esse poder disciplinar? É o poder da ordem, o poder do controle, o poder da disciplina, da obediência, da domesticação. Esse poder está nascendo junto com o humanismo renascentista, junto com a ideia do Descartes, da lei, da ordem, do plano cartesiano. É um poder mais econômico, ele não é tão custoso, não é que nem o poder do rei, que gastava fortunas, né? E é um poder que tem mais durabilidade. Esse poder é um poder mais sutil, mais difícil, porque ele está baseado na ideia de regras. As regras são boas para manter a sociedade em ordem. Então, a base desse poder é uma obediência positiva. Existe um conjunto de leis, de normas e de regras que nós temos que obedecer para a sociedade funcionar. A ideia de que obedecer é positiva para o convívio social, né? Segundo Foucault, esse poder, ele age sobre o corpo, ele controla o corpo, ele controla a mente do indivíduo, mas o objetivo desse poder é atingir a alma, é atingir aquilo que o indivíduo pensa sobre ele mesmo. E aí a gente tem essa citação: não se deveria dizer que a alma é uma ilusão ou um efeito ideológico, mas afirmar que ela existe, que tem uma realidade, que é produzida permanentemente em torno, na superfície, no interior do corpo, pelo funcionamento de um poder que se exerce sobre os que são vigiados. Então, o Foucault vai dizer que essa disciplina, esse controle, essa forma do poder disciplinador, ele vai diretamente na alma, na subjetividade, na identidade daquele indivíduo que é visto como perigoso, que é o louco, que é o prisioneiro, né, nesses indivíduos. E aí, o Foucault, ele vai fazer algumas relações muito legais para a gente entender melhor o poder disciplinar. O alvo do poder disciplinar é o corpo do indivíduo. Lembrando que esse poder em disciplinar está surgindo no século XVII, ele vai ganhar força no século XVIII, a partir do fim do absolutismo e início das repúblicas
repúblicas, do que vão ser as repúblicas democráticas, tá? É esse poder disciplinador que vai ser colocado em prática pelo Estado. O objetivo desse poder é produzir corpos obedientes, dóceis, docificados, que aceitam as regras, que cumprem as regras sem reclamar. A estratégia desse poder é fixar os corpos num espaço determinado, cortando a comunicação com o mundo exterior e controlando rigidamente o tempo e as atividades desses indivíduos. Os recursos, uma vigilância, um controle, né? Ordem, hierarquia, uma tentativa de mostrar o tempo todo quem está alcançando os objetivos através de exames, de provas e punições, sanções para aqueles que desobedecerem às normas. O Foucault vai dizer que esse poder está presente no que ele chamou de instituições de sequestro. Esse conceito é muito importante para as redações do Enem. O que seriam as instituições de sequestro? São aquelas instituições que sequestram a nossa identidade. São aquelas instituições que, de alguma forma, fazem o indivíduo obedecer sem pensar, domesticam o corpo, né? Acabam com a ideia de uma identidade múltipla e fazem o indivíduo entender que ele só é uma coisa. Então, na prisão, o prisioneiro ele perde toda a sua identidade e é reduzido ao ser preso, perigoso, aquele que amedronta a sociedade, que é uma ameaça, né? Na escola, o aluno ele perde toda a sua identidade, ele deixa de ser criança, ele deixa de ser filho, ele deixa de ser irmão e passa a ser somente aluno, aquele que está ali para obedecer, né? E jamais ser indisciplinado, por isso o poder disciplinador. Nas fábricas, o trabalhador, o proletário, ele está ali para trabalhar, ele não pode conversar, ele não pode se relacionar, ele tem que produzir, porque tempo é dinheiro e ele está sendo vigiado o tempo todo. Mesma coisa nos quartéis e nos hospitais. Os hospitais também sequestram a identidade do doente, né? A partir do momento que o doente ele é internado, ele deixa de ser toda a sua identidade e passa a ser, por exemplo, o paciente do leito 14. Então, ele perde o nome, ele perde a profissão, ele perde a família. Ele é só um corpo que está doente e que vai ser o tempo todo manipulado por pessoas que ele nunca viu e que ele nem conhece e que não estão nem um pouco dispostas a reconhecer a subjetividade dele. Por que as instituições de sequestro são de sequestro? Porque elas sequestram o que desse indivíduo? Elas sequestram a subjetividade. Elas sequestram a identidade desses indivíduos. E aí o Foucault vai dizer que, nesse contexto, foi criado um modelo arquitetônico muito interessante para vigiar, um modelo que foi utilizado na construção de escolas, hospitais e fábricas, que é o panóptico. Foi construído por um sujeito chamado Jeremy Bentham, panótipo de Bentham. É uma arquitetura circular, e no meio dessa arquitetura tem uma torre de comando. Dentro dessa torre de comando, quem vigia consegue uma visibilidade de todo o restante da estrutura. Então, o preso, por exemplo, na prisão, ele sabe que está sendo o tempo todo vigiado. Essa vigilância, que ele sabe que está acontecendo, mas que ele não sabe de onde que está vindo, gera um processo de domesticação desse preso. Ele é disciplinado, porque ele sabe que tudo que ele fazer, tudo que ele fizer, ele está sendo vigiado. O Foucault vai dizer que o panótipo foi construído na tentativa de evitar o perigo das massas, né? Na tentativa de evitar o aumento da criminalidade, né? Na tentativa de mostrar que o Estado vigia o que nós fazemos o tempo todo, né? É a ideia de que, com esse tipo de controle, com essa arquitetura circular, panóptica, não é necessário usar a força física, né? Os sujeitos, eles obedecem a disciplina, obedecem o poder disciplinador por conta própria. Eles não precisam ficar apanhando, né? A ideia de que, nesse modelo, o pastor e a ovelha são uma coisa só.
O pastor não precisa ficar vigiando e maltratando a ovelha para ela ir para o pasto, né? Ela vai sozinha porque ela já sabe que está sendo vigiada, né? E aí o Foucault vai dizer que ele é ideal, que esse modelo de arquitetura foi ideal para o poder disciplinar. Por quê? Porque aperfeiçoou o exercício do poder, diminuiu o custo, então poucos vigiando, esses poucos que estão vigiando exercem o poder sobre muitos, esses poucos que estão no alto da torre de comando. Esse controle é por meio do corpo, mas atinge a alma e não mais precisa machucar o corpo, como acontecia na Idade Média, com esquartejamento, com apedrejamento, enforcamento. É um poder espontâneo, onde o aluno na escola, o preso na prisão, ou os loucos num hospital neurológico, né, psiquiátrico, eles obedecem, né? E é um poder menos custoso, mais barato. E aqui uma comparação. Poder soberano é o poder no regime absolutista e medieval. Soberano, no sentido do poder do rei, né? Esse poder, ele atinge o corpo, ele machuca o corpo. A obediência é negativa, porque ela é fruto da violência, é um poder destrutivo, e é um poder baseado na vingança, né? Aquele súdito que desobedeceu vai ser punido como uma vingança do rei. O poder disciplinar é o oposto, é completamente diferente. O poder disciplinar já é a partir do século XVII, quando o modelo absolutista já está caindo. Esse poder disciplinar é um poder que maximiza a força de trabalho e minimiza a força política. Então, por exemplo, na fábrica, eu sei que eu estou sendo vigiada, eu vou produzir para não perder o emprego. Na escola, eu sei que eu estou sendo vigiada, eu vou estudar, tirar boas notas para não sofrer nenhum tipo de punição. Nesse caso, é uma obediência positiva, porque não viola o corpo, ao invés de destruir, produz. Na escola produz conhecimento, na prisão produz obediência, né? É um poder que ajuda no processo produtivo, e a punição, ela não é uma vingança. A punição é vista como uma correção, como uma regeneração daquele indivíduo. O Foucault entra numa discussão a partir daí do biopoder, bio, que significa vida. Então, o biopoder é o poder que controla a vida. O biopoder tem uma esfera macro, é um poder que está preocupado em controlar a espécie, a sociedade, o humano, né? A população. O objetivo do biopoder é fazer viver e deixar morrer, né? Em que sentido? Fazer viver quando você tem condições de continuar vivo e deixar morrer quando a morte se aproxima, né? É um poder que não substitui o poder disciplinador, de controle dos corpos, mas que de alguma forma complementa, né? É um poder baseado na estatística, na previsibilidade. Então o Estado está por trás desse poder. O Estado, ele precisa saber o que vai acontecer para reduzir os riscos. Então é um poder baseado nos recursos científicos. É um poder de tentar diminuir os riscos para criar cada vez mais critérios de segurança, né? Então, por exemplo, a política de vacinação é um exemplo de biopoder. Por quê? Quando você vacina o seu filho contra a paralisia infantil, o Estado, ele está obrigando essa ação, ele está determinando, né? Por quê? Porque ele quer que lá na frente não tenham crianças com paralisia infantil. Então, a vacina é um poder preventivo. Isso seria o biopoder. Nesse sentido, o biopoder é sempre um dispositivo de segurança, sempre para evitar que a sociedade entre em risco, sempre para regular a vida social, né? Sempre no sentido de
prever, antecipar o risco. E aí o Foucault, para a gente entender melhor, essa tabelinha ajuda muito. No poder soberano, o alvo é o território, é a nação. No poder disciplinar é o indivíduo, é o corpo do preso, é o corpo do aluno. No biopoder é a população em geral. É evitar massacres, pandemias, como a gente está vendo agora do coronavírus, né? O objetivo do poder soberano é extrair riqueza. O rei queria explorar ao máximo sua população súdita. O poder disciplinar, que é o poder da indústria, do capitalismo, é extrair produção. E o biopoder é manter a sociedade viva, manter a população viva e saudável. No poder soberano, a estratégia é a ideia de justiça, uma justiça divina, né? No poder disciplinar, a estratégia é disciplinar os corpos através do controle da disciplina. E no biopoder, são as normas de segurança para evitar o risco social. No poder soberano, a tecnologia de poder é a lei do rei. No poder disciplinar, são as regulamentações, os procedimentos, as normas. E no biopoder também seria a regulação da sociedade. Então, eu determino que vacine, eu estou regulando para evitar a possibilidade de uma pandemia de determinada doença, né? O foco no poder soberano, é o rei. No poder disciplinar é o indivíduo e no biopoder é a população, ou seja, é a junção dos indivíduos. No instrumento de visibilidade, no poder soberano são os rituais, lembram? Fogueira, enforcamento, esquartejamento, apedrejamento público. Então, o poder é exercido de modo ritualístico, baseado sempre na vingança. No poder disciplinar, o instrumento é a vigilância. O melhor exemplo aqui é o panóptico, que é uma arquitetura circular que vigia o tempo todo. E no biopoder é a estatística, a produção de dados para prever os riscos que a vida social, por isso biopoder, poder da vida, está predisposta a correr. Pessoal, é isso. Esse foi o Michel Foucault, um autor muito importante para a gente entender o conceito de poder. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.